Não consegue ter clientes? Esse é só um dos desafios que a gente vai falar nesse vídeo. Isso aí, tem diversos desafios que a gente precisa enfrentar, porque o não ter clientes ele está associado a muitos pontos. E o primeiro ponto é o seguinte: não se enxergar como um profissional, não acreditar em si. Gente, vamos pelo princípio. Se eu não acredito em mim, e se eu não me vejo como profissional, como que o cliente vai me ver? Como que, né, numa possível prospecção, numa possível reunião, numa palestra, a pessoa ela vai acreditar em mim? Eu preciso demonstrar, eu preciso ter aquele brilho no olho, eu preciso acreditar que eu sou capaz. Tudo começa pelo nosso acreditar. Se a gente não se enxergar como profissional, não tem como outro enxergar. É a mesma coisa quando a gente quer se sentir como uma pessoa mais feliz, eu quero me sentir mais leve, quero me sentir mais seguro. Primeiro começa dentro de nós, para que depois isso seja visto por outras pessoas. Lá no início, quando a gente começou, a gente acreditava muito na gente, né? Nós, assim, ó, a gente acreditava que nós ia naquele lugar, que nós ia vender, que nós ia conseguir conquistar o cliente. A gente acreditava muito naquilo, apesar dos nossos medos, apesar, né, de todas as inseguranças que nós tínhamos, porque nós tínhamos, assim como vocês têm. Agora, o acreditar, aquele brilhinho no olho, sabe, de tipo, eu sou capaz, precisa existir. E às vezes, pessoal, uma coisa que ajuda, que nos ajuda até hoje, que a gente faz até hoje, é falar pra gente mesmo e colocar. Eu sou capaz, coloca lá um post-it na tua frente, eu vou conquistar tudo que eu quiser, eu quero fechar consultoria lá naquele lugar, eu vou fechar. Afirmações. Existem inúmeros livros aí, ó, de muitos anos atrás, que trazem que o primeiro passo para tu atingir um objetivo é acreditar. Então isso é bem importante, são táticas aí que nos ajudam bastante. E a gente usa muito, nós temos uma muito forte, que é somos foda. A gente, para qualquer projeto, para qualquer coisa, a gente fala, a gente é foda, a gente vai conseguir. E a gente consegue, né? É óbvio que isso nos dá motivação para buscar. Então, o acreditar em si é a primeira coisa. Se tu não tem cliente, pode saber que esse pontinho aí dentro de ti precisa ser melhorado. Isso é fundamental. E tem um outro livro, documentário, que a gente pode citar para vocês, que é O Segredo. Muita gente já ouviu falar, pode não ter visto, não ter lido o livro ainda, mas já ouviram falar com certeza. O Segredo, ele diz que aquilo que a gente mentaliza, aquilo que a gente coloca a nossa, digamos, energia, nossa força, se expande e o universo se encarrega. E no documentário é muito legal, a gente traz exemplos de pessoas falando coisas simples. Eu nunca achava onde estacionar lá no meu fisioterapeuta. E aí, a partir do momento que eu li o livro, eu comecei a pensar, saindo de casa, vai ter uma vaga pra mim lá na frente, vai ter uma vaga, e mentaliza aquilo, e a pessoa chega lá e tem uma vaga. Gente, isso é real, isso acontece. E a gente tá falando de uma simples vaga de estacionamento. Agora, na consultoria, isso também acontece. Mesma coisa, quando a gente quer fechar um projeto, que a gente quer fazer algo, a gente mentaliza que a gente vai conseguir, a gente coloca em post-it, coloca no espelho onde a gente se maquia, coloca lá no banheiro, quando vai escovar os dentes, a gente tá lendo aquilo, a gente joga pro universo e o universo nos retribui. Então, o primeiro ponto é, acredite em si, te enxergue como profissional. Tu te formou, tu teve toda a orientação, tu tem toda a capacidade para conseguir, só depende de ti. Outro desafio que a gente encontra aí no caminho, que a gente vê muitas pessoas que estão no início de carreira, que a gente também já cometeu, é o fato de não conseguir enxergar soluções além do óbvio, além do normal. Isso, gente, acontece muito. Eu quero atender um mercado, um mini mercado do meu bairro. Aí eu vou tentar vender uma consultoria para ele, né? Vou tentar oferecer meus serviços e eu fico focando. Olha, a tua padaria tem que melhorar. A padaria aqui no mercado, olha, não tem boas práticas. Aqui tu precisa fazer isso, isso e aquilo. Só que tem inúmeras soluções e possibilidades para aquele negócio. E aí tu fica ali, ó, dentro daquela caixinha do óbvio. A visão fechada, gente, isso é comum no início. Só que entendam que é um desafio que tem que ser superado. É comum por quê? Porque vocês vêm da faculdade com aquela visão de estudar para passar, com aquela visão de decoreba. Então isso não é porque vocês querem ser assim, é porque está enraizado, é porque o jeito que vocês aprenderam foi assim. Mas agora vocês são profissionais. E agora precisam entender que é um desafio, e é um desafio que tem que ser superado sim, e tem que abrir a mente, pensar diferente. E existe um mundo de possibilidades para o setor de alimentação, além desse óbvio, né? E até a gente estava conversando esses dias com
uma profissional que vai se tornar uma consultora de alimentos, que está num processo aí de desenvolvimento, e ela contando que ela foi lá e abordou o cliente, falou da embalagem do cliente, que precisava mudar a embalagem, que não estava tão boa, tão adequada, e o cliente não deu nem moral para ela. Porque talvez não é esse o ponto que o cliente precisa. A gente precisa enxergar além do óbvio. Daí ela nos dizia assim, mas a embalagem não estava boa. Ok, mas tem outras possibilidades além disso que a gente pode explorar. E ter a percepção que, às vezes, aquilo que é o mais bonito na frente, ou que é o que está mais aparente, não é realmente a solução que ele precisa. A solução que ele precisa está interna. Tem outras coisas antes que precisam ser feitas. Então, abrir a cabeça, abrir a mente para enxergar novas possibilidades é um desafio, sim. Mas é um desafio que o consultor de alimentos 5K vai superar, porque entende que precisa passar por isso. Isso, e a gente passou lá no início. No início nós íamos prospectar, ou nós íamos, vender uma consultoria, tentar, e nós vendíamos sempre a mesma coisa. A gente faz isso. Lá no teu negócio é uma açougue. Então ele precisa disso. Só que existe um mundo dentro, existe um mundo fora. O que o cliente vê, o que a gente vê e o que a gente não enxerga. E daqui um pouco, e geralmente, o lá de dentro é o que precisa ser melhorado. Então vamos sair dessa nossa caixinha, E como sair da caixinha, gurias? Como que eu faço isso se eu aprendi assim? Gente, são coisas simples. Às vezes é tu parar o que tu tá fazendo, parar de enxergar tanta coisa profissional e dar um tempo. Ir num parque, tomar um mate, ou então fazer um exercício físico, fazer alguma atividade, algum hobby que tu goste. Isso vai ajudar a tua cabeça a expandir. Fazer atividades que vão te deixar mais criativo, porque a criatividade faz com que a gente explore mais, com que a gente amplie a nossa visão. Então, atividades diferentes. Isso aí. Outra coisa que ajuda muito é tu estudar sobre o segmento, o negócio. Bom, dentro de um supermercado, quais são as possibilidades? Linkar tudo isso. Dentro de uma padaria, dentro de uma indústria, quais são as possibilidades? Existem infinitas possibilidades. Estudem, pesquisem sobre isso. Porque quando tu for ter um diálogo, quando tu for numa reunião, tu vai ter essa conexão, tu vai conseguir falar de várias possibilidades, tu vai entender sobre possibilidades. O que a gente vê muito são consultores sempre vendo a mesma coisa, não estudam essas possibilidades. Aí chegam lá na hora, só tem aquilo. Aí o cliente pega e diz, não, mas isso eu não preciso. Então tá bom. Então não tem o que fazer. Não tem o que fazer. E sim, existe. E outro estudo importante que tem que ser feito é do setor, Muito. Como anda o setor? Existe ali naquele setor de, por exemplo, de padarias, algum problema que acomete todos eles de uma forma geral? O que internamente desse setor a gente vê? É crescimento? Ou as pessoas estão buscando algum produto em específico? Entender o setor como um todo e o desenvolvimento. Então, estar atento aí a matérias que saem, a pesquisas que são feitas nos setores de alimentação. Isso é muito importante, vai te ajudar a expandir, a pensar em novas soluções. Um outro desafio de um consultor que está lá no início e que precisa superar para se tornar um consultor 5K é o abordar o cliente, o não saber abordar esse cliente. Por que que a gente trouxe isso aqui? Porque na maioria das vezes existem duas situações, tá? Primeiro, eu abordo de forma errada. Então eu tô lá numa empresa que vende bolo. Aí eu fui lá comprar um bolo, a empresa tá cheia, tem fila, tem um monte de cliente, esperando para ser atendido. E a dona foi lá passar o meu bolo para me cobrar no caixa. Porque eles fazem tudo, gente. Eles atendem lá no balcão, mas eles atendem no caixa. Aí no caixa, eu ofereço uma forma inadequada ao meu serviço, eu tento abordar aquele possível cliente de uma forma inadequada. Não é o momento. E isso, ao invés de conectar com aquele cliente, tu vai afastar o cliente. Então, o não saber prospectar, ele está muito mais ligado na forma como tu faz isso do que na prospecção em si, E o segundo ponto é tu abordar o cliente sem ter visto o item anterior, sem estudar o setor, sem saber o que tu pode entregar de solução para ele. E daí tu vai abordar ele, tu vai falar de uma única solução que tu pode ajudar, ele não precisa e acabou o assunto. Então, a prospecção, e a abordagem do cliente, ela tem que ter um estudo prévio, gente. E tem que ter a prática, gente. A abordagem é prática. Talvez nas primeiras vezes vocês estejam muito nervosos, tenham que decorar o que vai ser falado. Nas primeiras vezes é complicado, a gente sabe, a gente já passou por isso. A gente já ajudou pessoas que passaram por esse processo. Mas com a prática as coisas ficam mais fáceis.
É a mesma coisa quando a gente começa a dirigir. Quando a gente começa a dirigir, a gente tem que horror. olhar para trocar de marcha, a gente tem que olhar para todos os lados, a gente fica tenso assim na direção. Depois, com o tempo, a gente não pensa mais. A gente não pensa mais em trocar a marcha, a gente não pensa mais em dar a seta para dobrar. Isso é automático. É a mesma coisa. Só que como que a gente torna a direção automática? Dirigindo. Dirigindo, isso. Exato. Não, e isso é muito, muito engraçado, porque geralmente quando o pessoal vem, né, o pessoal que tá na APS, que quer se tornar consultor, que a gente ajuda, eles, aconteceu tal situação, que é uma baita oportunidade, a gente vê que é uma oportunidade, ele precisa do teu serviço. E a pessoa não sabia abordar. Não sabia o que falar. Mas como que não sabe o que falar? Porque você tem que falar o teu serviço, quem tu é, o que tu faz, entregar aquele cartãozinho, né, se comunicar, se conectar com aquele cliente. Então, ao mesmo tempo que vai se tornar leve, tu precisa praticar e precisa estudar essas possibilidades que a gente falou anteriormente. Senão, sempre vai ser um desafio abordar um cliente. Hoje, se a gente chega num açougue para prospectar um açougue, a gente estuda sobre o setor de açougue. A gente sabe que está em alta, a gente sabe que cada vez mais, né, é um setor que está crescendo e se desenvolvendo, porque a gente estudou sobre isso. Então, se a gente oferecer um serviço, se a gente for conversar com aquele cliente, a gente vai ter um diálogo, uma conexão. E outro ponto importante, gente, é vocês estarem atentos ao que está sendo cobrado, por exemplo, pela vigilância sanitária, quando a gente fala em vigilância. Porque senão tu pode chegar numa abordagem, um cliente dizer, olha, isso aqui tu tem que fazer porque é cobrado. Aí o cliente te diz assim, não, a vigilância esteve aqui ontem e não cobrou isso. E aí? Porque acontece. Acontece. Com muita frequência, inclusive. E muito cuidado, então, com a forma como vocês vão abordar, o que falar, como falar. Claro que tem que fazer, e a gente já falou em outros momentos que feito é melhor que perfeito, mas tomem cuidado, porque às vezes uma abordagem ruim, uma abordagem inadequada, vai fazer com que a tua imagem perante aquele potencial cliente seja muito negativa. Sabe que eu tenho um exemplo para contar para vocês, que lá no início da consultoria imatura, não sabia, não tinha noção, gente, eu e a Catarina também, nós não tínhamos muita noção. Eu fui prospectar um cliente 10h30 da manhã, um restaurante buffet. Aí vocês podem se perguntar, mas o que tem 10h30 da manhã? Gente, quem tem um restaurante buffet 10h30 da manhã? Tá um caos. Loucura. Uma loucura. Eles estão montando buffet, daqui um pouco faltou matéria-prima, faltou funcionário, não tem condições de um dono te receber. E eu bem faceirinha lá, esperando para ser atendida pelo dono, pelo gerente. É lógico que ele não me recebeu. É óbvio que ele não, né, se tornou nosso cliente naquele momento, porque eu fui num momento inadequado. Então, por isso que a gente fala, estude o setor. Açougue, eles não recebem a carne cedo, então eu não posso ir tão cedo. Restaurante, eles não montam um buffet a partir das 10, então... E isso é só estudando. Não tem, gurias, como é que eu vou saber isso? Procure, pesquise sobre o setor. Percepção, né? Gente. Dia a dia, tu vai lá e tu vai ver como é que tá, se tá uma correria, se o proprietário tá indo de um lado pro outro correndo, resolvendo coisas. Outra coisa é padaria. Na hora do café não dá pra ir, gente. Não dá pra ir lá por 4h30, 5 horas, as pessoas estão lá indo comprar o pão pro café. Então, cuidado, observem, sejam observadores. Isso é um desafio também para quem tá iniciando, conseguir ter a percepção do entorno, a percepção do que está acontecendo. E hoje em dia, quanto mais a gente vê assim, pessoas em locais, o que a gente enxerga? Pessoas no celular, olhando ali focadas no Instagram, olhando qualquer coisa, e sem olhar ao redor. Quando a gente trabalha com consultoria de alimentos, quando a gente quer ser um consultor 5K, a nossa visão tem que estar aqui, ó, olhando tudo. Se a gente está ali para comprar, aproveitem e observem aquele ambiente. Então, sejam espertos, estejam atentos ao que está acontecendo ao redor de vocês. É isso que vai fazer a diferença lá na abordagem. Não é a abordagem em si, é a forma como tu faz. Então, gente, isso é sério, isso é fundamental. E um dos maiores reclamações na abordagem de cliente é essa. Se a gente resolve esses pontos, vocês vão ver que vai dar tudo certo. Um outro desafio aí que os consultores iniciantes, eles passam, é de que forma mostrar para o potencial cliente que tu tem uma solução que sim, vai ajudar ele a resolver um problema, ou vai ajudar ele a conseguir ganhar um pouco mais de dinheiro, ou reduzir algum desperdício. Mostrar uma solução que realmente vai trazer um resultado. Isso é um grande desafio, né? Um consultor 5K tem que enfrentar esse desafio, porque sem enfrentar, não vai para frente. E como que a gente supera, né, esse desafio? Primeiro, né, a gente falou anteriormente, primeira coisa é tu olhar ao teu redor. Tu visitar aquele cliente com um olhar de profissional.
bom, tem isso que pode ser melhorado, tem isso que pode ser ajustado, ou fazer essa observação do local. Esse é o primeiro ponto, porque aí quando tu for falar com ele, tu já vai ter analisado o todo. Bem importante também, gente, é que vocês enxerguem os pontos positivos, valorizem o que tem de positivo naquele local. Ah, mas gurias não tem nada de positivo, tá tudo sujo, tá tudo horrível, o atendimento foi ruim. Gente, alguma coisa de positivo tem que ter. Não existe, não né? Tem, 100% tudo ruim, não existe. Não estaria funcionando esse negócio. Então procurem um pontinho positivo que vocês podem abordar esse ponto positivo com o cliente. E lembre que a gente falou sobre buscar soluções, oportunidades, sair, né, daquela zona, daquela caixa que a gente tem. Então aqui a gente aplica muito. Por quê? Quando a gente sabe quais são todas as soluções que nós, quanto profissionais, conseguimos auxiliar aquela empresa, numa possível conversa, numa possível reunião, a gente vai ter isso na ponta da língua. A gente já vai ter feito toda uma visão do negócio, né? A gente já vai ter uma visão que a gente já observou. A gente já vai saber o que ele é bom, né? O que tem de positivo no negócio. E a gente já vai saber também quais são as soluções que eu posso ajudar. E aí, gente, né? Fica bem mais Fica mais fácil, fácil. Né? E facilita na etapa posterior também, que é quando vocês vão pensar no que oferecer naquele cliente, naquela empresa. Então estejam atentos, acho que disso tudo é observar, gente. Observar tudo que está acontecendo ali e estar atento ao mercado. Bom, e com isso, né, tu já vai estar atento, já vai ter essa visão, tu conseguiu conversar com o proprietário, conseguiu sentar ali ou ficar de pé uns minutinhos para apresentar a tua solução, ou daqui um pouco para ouvir um pouquinho dele, e aí a gente pensa, né, no próximo item, como que eu vou falar com essa pessoa? O que eu vou conversar nesse momento com essa pessoa? E aí? E como que eu vou montar uma proposta para mostrar para essa pessoa como que eu posso ajudar? E o desafio da proposta, gente, muitos iniciam aí e acabam que conseguem falar, mas empacam na proposta e depois não vão adiante. Isso é muito ruim, porque se tu conversou com aquela pessoa aceitou tu entregar uma proposta, mostrar como pode ajudar, e tu não manda, ou leva uma semana, 2 semanas para mandar, gente, isso é muito ruim. A pessoa já até esqueceu. Não, e qual o segredo da proposta? Nada mais é do que ouvir o que ele te falou durante o diálogo de vocês. Porque às vezes o que acontece? Ele fala. Ou tu fala, não deixa ele falar. E quando ele fala, tu não ouve. Então o segredo é, ele vai falar e tu vai ouvir atentamente o que ele tá falando. É isso que vai tornar a tua proposta encantadora. Porque tu vai entregar o que ele te falou que precisa. O que ele precisa tá na fala dele. Tá intrínseco, daqui um pouco não tá direto. Daqui um pouco num detalhe que ele falou, tu vai dizer, então ele precisa disso. Só que para tu observar, tu precisa ser um bom ouvinte. E esse é um problema principalmente de nós jovens, né? Todos nós jovens. A gente gosta de falar, a gente adora falar. Agora, o ouvir, a gente peca muito. E quando a gente aborda o cliente para montar uma proposta, o ouvir é um dos pontos principais. E não é ouvir pensando já no que tu vai falar para ele. Eu tô escutando, ele tá falando uma coisa e eu já tô raciocinando o que eu vou falar contra. Não, gente, é ouvir de uma forma ativa, prestando atenção, realmente escutando o que ele tá falando. Porque se não for assim, logo tu vai esquecer o que ele falou. E aí tem pessoas que iniciam de uma forma que é bem ruim para quem tá te vendo, para quem tá do outro lado, que é o seguinte, a pessoa tá falando e tu tá anotando com uma prancheta tudinho. Peraí, o que tu falou mesmo? Repete pra mim, por favor, só um pouquinho. Gente, isso não é uma escuta ativa, isso não é uma escuta. Isso é horrível, porque a pessoa se sente, peraí, mas é uma entrevista? Eu não consigo ter um diálogo, porque a pessoa não me olha, ela só escreve. Então não façam isso. Isso é um desafio a ser enfrentado, vocês têm que prestar atenção e têm que lembrar depois. E aí, nessa proposta, depois que tu ouviu, que tu entendeu a necessidade dele, não, é muito mais do que o valor, né? O dinheiro que ele vai te pagar. Tu tem que mostrar nessa proposta, para encantar ele, qual o valor que tu vai gerar no negócio dele. Como assim, gurias? O que tu vai entregar de solução, de resultado. Quais são os resultados que tu espera, que tu realmente, né, vai dizer para ele, olha, com isso o resultado vai ser esse, o valor vai ser esse. O valor a nível de valor percebido, gente, não de preço, tá? Isso é muito importante, porque muito mais do que o valor que ele vai te pagar é o valor que ele vai enxergar que tu vai deixar ali no negócio dele. Isso tem um peso
Quantas propostas a gente fechou Nossa. muito mais pelo resultado do que pelo preço em si? E outra coisa bem importante é que essa pessoa, ela se sinta entendido, compreendido, que ela realmente perceba que tu entendeu o que ela precisa. Isso é o mais importante, gente. Às vezes, a pessoa, ela só quer ter esse sentimento de que realmente ela sabe o que fazer e isso vai dar certo, porque ela me entendeu. E se a gente não escutar, né, não tem como entender. Às vezes a gente vê aí propostas, e a gente já fez no início, propostas que não eram o que a pessoa queria. O que ele vai olhar, vai abrir a proposta e vai dizer, tá, mas eu não preciso disso, eu não quero isso. Por que essa pessoa está me oferecendo? Então é importante compreender e ele se sentir compreendido. Tu sabe que lá no início eu aprendi na marra, tá? Eu não tinha Latoya Caterine para ensinar. Lá no início eu fui visitar um cliente, ele tinha um restaurante, era um senhorzinho, nunca vou me esquecer. E ele tinha um restaurante e eu fui lá cedinho, porque eu já tinha entendido que o restaurante funcionava de tal e tal horário. Eu tinha estudado, tinha entendido isso. Fui lá cedinho e tava tomando um cafezinho. Aí cheguei, sentei lá, desse meu jeito, né? Fui conversar com ele, eu com a pranchetinha. Aí eu comecei a conversar com ele e comecei a anotar. Tudo que ele falava, eu anotava. E daí ele disse assim, escuta aqui, menina. Bem assim, ele me disse. Escuta aqui, menina. Tu vai anotar ou tu vai conversar comigo? Eu disse, gente, que horror. Eu fiquei impactada, gente. Fiquei impactada. E foi ali que eu aprendi na marra, na vergonha, de que, opa, peraí. Se eu tô querendo vender um serviço, um produto, né, enfim, e se eu sou um profissional, como é que eu venho aqui com uma pranchetinha pra anotar cada palavra que o cara fala? Eu tenho que me conectar, é como se eu estivesse conversando com um amigo, com um parente, onde ele vai falando, eu vou me conectando com alguma informação, eu vou falando algum exemplo que já passei. É uma conexão, gente, aquilo. A proposta, ela é baseada nisso. E a gente sabe que isso é um grande desafio para vocês, porque vocês estão começando. Mas usem alguns artifícios, por exemplo, faz aquela conversa, saiu daquele local, aí sim, pega teu bloquinho de anotações e escreve tudo. Não olhe o celular ainda, não faz nada, escreve tudo que tu lembra que ele falou naquele momento. Isso vai te ajudar depois, mas não na frente dele. Não façam isso. E é um desafio que tem que ser superado. Talvez as primeiras vezes vocês não consigam lembrar de tudo exatamente que ele falou. Mas se vocês prestaram realmente atenção, escutaram de forma ativa, vocês vão lembrar o principal. E isso é o que importa. O contexto, né? E até hoje, às vezes, acontece, gente. Às vezes a gente tá no dia a dia, na correria, de manhã tá num lugar, de tarde tá em outro. Sabe o que eu faço? Eu mando um áudio pra mim mesma no WhatsApp. Eu digo, olha, conversei com o cliente, isso, a necessidade dele é essa, preciso fazer isso. Ponto. Deu, gente, é simples. Agora, durante a nossa conversa, eu tenho que estar prestando atenção nele. E outra coisa importante, né? Eu tenho que me conectar com ele. Então, se a Caterine me falar, olha, essa noite foi difícil, né? Minha filha, sabia? Tu acredita que minha filha tava com Covid? Aí ela passou mal. Tu não vai ignorar aquela história. Tu vai, tu vê, né? Esse Covid, que pena, né? Mas ela tá bem. Tu tem que te conectar com o que ele tá falando, gente. Não é simplesmente, peraí, não quero falar sobre isso. Eu vim aqui vender um serviço. Então, gente, isso acontece tanto. Quando a gente tá nessa posição de escutar, de entender, é bem comum que eles queiram contar a história. Gente, é terapia. É terapia, gente. O que acontece com o ser humano? O ser humano, ele gosta de ser ouvido. A gente gosta de falar. E aí, se tem alguém na tua frente que quer escutar, ele vai falar, gente. Ele vai falar. Então, escutem, interajam, se conectem. Porque o meu cachorro... Tu tem cachorro? Fala. Eu também tenho cachorro. Que legal. O meu é assim, assim, assado. Faz isso, faz aquilo. Tenham esse momento para descontrair. Isso é importante. E não só cortar. Que bom teu cachorro. Mas e qual é o que tu precisa mesmo? Qual a necessidade da consultoria? Não façam isso, gente. Isso é péssimo. Um cliente, ontem eu tava falando no telefone com um cliente, né, Caterine? Ele me ligou para contar sobre o negócio. Ele não me ligou para nada mais. Ele me ligou para contar que a empresa tá sem funcionário. O que eu achava, né? Se fosse outra, dizer, o senhor quer que eu faça alguma coisa? Precisa de alguma coisa? Porque agora eu não posso. Tem gente que faria isso. E não é a conexão que tu vai ter. Então, o desafio de montar uma proposta que encante o cliente, ele tá nesse ponto principal, que é ouvir, se conectar e entender a necessidade do cliente. Quando tu faz isso, tu vai montar uma proposta que esteja de acordo com o que ele precisa, com o que realmente ele quer de resultado lá no negócio dele. E aí, também um super desafio que os iniciantes enfrentam
é como mostrar e como gerar resultado realmente para esse negócio. Por quê? Fazer a consultoria por fazer, ninguém quer. Ninguém quer o dinheiro pelo dinheiro. Isso vocês vão entender quando realmente começarem, né? Não é fechar uma consultoria para ter o dinheiro, não. É fechar para gerar um resultado e o dinheiro é consequência disso. Até porque a gente precisa se realizar, né, pessoal? A gente precisa se sentir bem, precisa sentir que a gente está fazendo algo que realmente faz diferença naquele negócio. Isso aí. E o gerar o resultado, ele, principalmente quem trabalha com consultoria de alimentos, isso é um ponto bem importante vocês pensarem, muitas vezes ele não é mensurável. Ele é um resultado que está ali nas entrelinhas. Ele é muito mais qualitativo do que quantitativo. Então, como que eu vou mostrar esse resultado, né, que é um desafio na qualidade? Porque não é simplesmente produzir uma garrafa de água. Tu vai produzir 10 garrafas, está aqui as 10 garrafas. Quando tu trabalha com melhoria de processo, quando tu trabalha com treinamento de equipes, quando tu trabalha com boas práticas, por exemplo, tá, algumas possibilidades, como que tu vai mostrar esse resultado? É um grande desafio, né? E muitas vezes o que acontece é que nos primeiros meses de trabalho, nem o dono da empresa não enxerga o resultado e talvez nem vocês. Porque as coisas, elas demoram, dependendo de qual for o serviço que você está fazendo ali, demora a acontecer. E tá tudo certo, é normal, não se apavorem. Mas saibam que vocês estão trabalhando para gerar um resultado no futuro. E que esse resultado tem que ser percebido. Porque senão, esse cara não vai indicar vocês para um amigo, por exemplo, que tem lá uma confeitaria. E esse resultado, lá na proposta, ele vai estar de que forma? Uma agilidade no processo, redução de um desperdício de tempo, de colaborador. Então, de outras maneiras, a gente tem que colocar lá nessa proposta para gerar esse desafio que é o resultado percebido, para que quando o cliente ele veja, opa, peraí, redução de tempo, de desperdício de matéria-prima é um resultado que eu preciso, né? Então, isso é muito importante lá no final, gente, para gerar esse resultado. E bem importante também que vocês saibam, que comecem a entender o que realmente importa para aquela pessoa. De uma maneira bem geral, que as pessoas procuram e querem mais tempo, mais dinheiro ou deixar de perder dinheiro. De uma maneira bem generalista é isso, gente. Mas o dinheiro é a estrela. O dinheiro é a estrela. Então, se vocês mostrarem que com o trabalho de vocês vão conseguir fazer com que aquela empresa ganhe mais ou lucre mais, ou então deixe de desperdiçar dinheiro ou ingredientes, matérias-primas que são desnecessárias, o cliente vai gostar de vocês, porque vai tocar no bolso. Por isso que é importante estudar sobre as áreas, estudar sobre os serviços que a gente falou anteriormente. Como que eu mostro que ele vai ter lucratividade, ou ele vai deixar de perder dinheiro com boas práticas? Gente, vamos estudar sobre boas práticas. Se eu deixo um alimento, por exemplo, fora da refrigeração e ele estraga, ele vai fora. Se ele vai fora, dinheiro. Então, só que nós, quanto profissional, é que temos que estudar e perceber isso. Senão nem o cliente vai fazer. Então tá tudo interligado, esses desafios do consultor de alimentos 5K, né? Para se tornar um consultor de alimentos 5K, eles estão interligados. E é um desafio também para quem tá iniciando enxergar isso, gente. Talvez vocês nem saibam o que é lucratividade. Precisam estudar. Por isso estudar. Muitas faculdades da área de alimentos não trazem conhecimentos relacionados à gestão de negócios. O que é ter lucro? Qual a diferença de faturar e de lucrar? Vocês precisam saber isso, gente. Precisam saber, porque na abordagem com o cliente, no mostrar o resultado, ele não pode ver que vocês só são técnicos. Não, ele tem que perceber que você se preocupa com o outro lado. Porque pro dono, para esse cara, o que importa é o resultado, é o dinheiro. Como isso vai acontecer? Como que o teu serviço vai ser feito para melhorar o dinheiro que vai sobrar? Aí é contigo. É contigo. Para ele pouco importa, ele quer o dinheiro. É verdade.